Quem eram os fariseus na Bíblia? O que estes ensinavam? Olá, bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou falar sobre os fariseus. Existem muitas perguntas e há muito interesse para se conhecer os fariseus. Quem era essa classe de pessoas? Qual a importância deles no meio cristão? Por que Jesus combateu eles e ao mesmo tempo disse que a nossa justiça deveria exceder a dos fariseus? Por que tanto mistério envolvendo os fariseus? No vídeo de hoje você vai saber muito sobre essa questão. Conheça então a história dos fariseus. E também nos próximos vídeos dessa série você vai acompanhar sobre a doutrina dos fariseus, porque eles eram um povo e eles tinham uma doutrina. Então vamos primeiro conhecer os fariseus. Eles eram os integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus Cristo. Os fariseus representavam um dos três principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios. O significado de fariseu é difícil de saber, porque o termo fariseu, essa interpretação mais provável é que seja derivado do verbo hebraico parash, que significa separar ou dividir. Se isso estiver correto, então o termo fariseu significa algo como povo separado ou os separatistas. No entanto, mesmo que essa seja realmente o significado de fariseu, não é possível afirmar com exatidão a qual tal separação se refere. Alguns argumentam que seja uma separação das impurezas e costumes mundanos, que se refere a outros ao significado, uma aplicação mais histórica, como por exemplo, uma posição política. Mas qual a origem dos fariseus? Esse é outro ponto bastante discutido sobre esse grupo. Existem muitas teorias, mas nenhuma delas é considerada como inteiramente correta. As principais sugestões para o surgimento do grupo dos fariseus são, primeiro, que os fariseus podem ter surgido ainda nos tempos de Esdras e Neemias, sendo aqueles que rejeitavam os costumes pagãos adotados pelos judeus após o exílio na Babilônia. Talvez tenham surgido entre os escribas que se propuseram a continuar o trabalho de Esdras no estudo da lei, e entre aqueles que se dedicavam à sua observância rígida. Podem ter surgido em oposição à influência helenista e à adoção dos costumes gregos na época do governo de Antíoco Epifânio. Existe também a possibilidade deles terem surgido logo após a reconquista do templo, com a divisão entre os Hassidins. A posição mais provável é a de que os fariseus tenham surgido no período que antecedeu a Guerra dos Macabeus, com o objetivo de resistir e fazer oposição aos costumes helenísticos, através de uma observância estrita da lei de Moisés, o que faz com que os Hassidins piedosos tenham sido seus precursores. De qualquer forma, os fariseus aparecem pela primeira vez com esse nome durante a época do governo de João Hircano,
entre 135 e 105 a.C. O próprio João Hircano inicialmente pertenceu ao partido dos fariseus, mas depois se separou deles e se tornou adepto dos saduceus. De certa forma, isso fez com que se desencadeasse um tipo de perseguição aos fariseus, especialmente durante os dias de Alexandre Janeu, filho de João Hircano. Mas logo depois, a esposa de João Hircano acabou favorecendo os fariseus devido à grande influência que eles exerciam sobre o povo. Agora, os ensinos dos fariseus era conhecido pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas a tradicional e oral. Para eles, essa lei oral, que segundo diziam havia sido preservada pelos homens importantes da sinagoga, recuando até Esdras, e antes dele pelos profetas, anciões, Josué, finalmente remontando até Moisés, precisava ser observada com rigor. E assim os fariseus faziam, honrando-o até mais do que a lei escrita. A doutrina dos fariseus considerava a soberania de Deus nos decretos divinos, a responsabilidade moral do homem, a imoralidade da alma, a existência dos espíritos e a ressurreição do corpo. Eles também criam na doutrina da retribuição, onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura, de acordo com a vida presente. Além disso, eles também enfatizavam ao máximo a importância do dízimo e a observância das leis sabáticas. Eles eram tão rígidos com relação à guarda do sábado que alguns afirmavam que se uma pessoa estivesse com a garganta irritada num sábado, ela poderia engolir vinagre, mas não fazer gargarejo, pois isso caracterizaria um tipo de trabalho. Os fariseus, no tempo de Jesus, aparentemente esse partido não tinha entre seus integrantes os sacerdotes, e talvez sua maioria fosse formada de escribas. Os fariseus são mencionados com destaque no Novo Testamento, principalmente de forma negativa. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões, por conta de terem externalizado a religião com sua hipocrisia e orgulho, que simplesmente traduzia-se num tipo de exibicionismo e falsa santidade. Tudo isso você pode encontrar no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus no capítulo 5, capítulo 16 e também no capítulo 23. Outro texto que cita sobre essa falsa santidade e exibicionismo se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18. Apesar de acertarem em muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isso porque, na verdade, eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. A parábola do fariseu e o publicano expressa muito bem o erro dos fariseus. É por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, filhos dos que foram responsáveis por assassinarem os profetas e os homens justos, desde Abel até Zacarias. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos. Antes mesmo de Jesus
o profeta João Batista também já havia reprovado os fariseus e os saduceus, chamando-os de raça de víboras. Também é verdade que alguns fariseus mostravam certo respeito por Jesus. O caso mais conhecido é o do fariseu Nicodemos, que provavelmente tornou-se um seguidor do Senhor. Você pode acompanhar no Evangelho de João, capítulo 3. No entanto, de modo geral, os fariseus tiveram participação ativa na conspiração contra a vida de Jesus Cristo. O próprio Talmud classifica os fariseus em diferentes classes, fazendo distinção entre aqueles que se apoiam num aspecto de falsa humildade para aqueles que se esforçavam em fazer com que os homens vissem suas boas obras e aqueles que verdadeiramente demonstravam sinceridade no seu amor por Deus. Além de Nicodemos, a Bíblia aponta outros notáveis integrantes desse partido, como o mestre Gamaliel e o próprio Paulo de Tarso, antes de ser convertido ao cristianismo. Você pode observar no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, e também no livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, no capítulo 3. O importante historiador e escritor judeu Flávio Joséfo também era um fariseu, e em seus escritos encontramos valiosas informações sobre o farisaísmo. Após a revolta contra Roma e a consequente queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, grupos como os saduceus, essênios e os zelotes desapareceram, e os fariseus se tornaram a expressão máxima da religião judaica, de modo com que o farisaísmo se tornou sinônimo do próprio judaísmo. Outro mestre, Gamaliel, doutor da lei e fariseu, que ocupava essa posição importante como membro do Sinédrio, foi citado no Novo Testamento no livro dos Atos dos Apóstolos, pois ele era filho de Simão e neto do renomado rabino Hillel. Gamaliel representava o grupo mais liberal dos fariseus. A escola de Hillel é em contraposição à escola de Samai. Portanto, Gamaliel apresentava opiniões moderadas em relação às leis do sábado, do casamento e do divórcio. O reconhecimento de Gamaliel era tamanho que foi atribuído a ele o título de Rabban, que significa nosso mestre, um título muito mais elevado que o mais comum Rabi, que significa meu mestre. Uma das principais obras do judaísmo rabínico, a Mishnah, descreve desde que morreu o Rabban Gamaliel. O ancião não houve mais reverência pela lei, e a pureza e a abstinência morreram ao mesmo tempo. No julgamento dos apóstolos, Gamaliel apresentou um discurso persuasivo, recomendando moderação no tratamento dos apóstolos. Alguns intérpretes consideram que esse fato reflete o temperamento equilibrado de Gamaliel, o fariseu, enquanto outros acreditam que Gamaliel tem usado de ironia em tal discurso para atacar o ceticismo saduceu em relação à providência divina. Existem algumas antigas tradições que sugerem que Gamaliel tenha se tornado um cristão. E de acordo com tais sugestões, Gamaliel teria sido batizado por Pedro e João. Entretanto, não há nenhuma evidência histórica mais clara que confirme essa conversão.
Gamaliel, na verdade, foi professor de Paulo? Será isto uma verdade? Apesar de parecer um assunto fácil e de ser amplamente aceita a condição de Gamaliel como professor de Paulo no farisaísmo, algumas objeções são levantadas. Estudiosos sugerem que a expressão criada aos pés de Gamaliel deveria ser entendida de forma mais genérica, como algo criado sob a influência de Gamaliel. Esses estudiosos alegam que o ódio tão radical demonstrado por Paulo contra os cristãos não reflete o ensino moderado de Gamaliel, além do apóstolo nunca o ter mencionado em suas epístolas. Outros estudiosos defendem até mesmo a possibilidade de Paulo nunca ter estudado em Jerusalém, algo explicitamente contraditório em relação ao texto dos Atos dos Apóstolos citados acima. Em contrapartida, existem evidências no conceito do apóstolo Paulo que refletem as tradições farisaicas de Gamaliel, como por exemplo o fato de chamar o livro de Isaías de lei, 1 Coríntios 14, 21, uma expressão adequada para um aluno de Gamaliel. Existem passagens no Talmud, um dos livros básicos da religião judaica, que se refere a um aluno de Gamaliel como aquele aluno, e segundo alguns intérpretes, possivelmente se trata de Paulo. Outra questão importante e que há indícios de que Gamaliel era um dos poucos rabinos que permitiam aos seus alunos aprenderem o grego. O fato do apóstolo Paulo nunca ter mencionado Gamaliel em suas epístolas talvez possa ser explicado pela profunda experiência de sua conversão e por passagens como as encontradas na epístola aos Filipenses, que diz: "Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Jesus Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé." Profundo conhecimento do apóstolo Paulo acerca das leis judaicas e das escrituras evidencia que o apóstolo teve um alto grau de instrução, particularmente considerando então ele como um aluno do fariseu Gamaliel.